Let's go our English class today. E o nosso assunto de hoje são dois pronomes in English, o possessive adjective e o possessive pronouns. Let's go. Quando a gente vai utilizar esses pronomes, é muito comum que a gente sinta dúvida se você vai usar o my, o your, o his, o her, o its, o our, o your, o their, tá certo? E a gente vai estudar um pouco para vocês aprenderem a como utilizar esses pronomes. A primeira coisa que vocês precisam descobrir é o seguinte: esses pronomes eles se dividem em dois grupos. Eles são divididos em possessive adjective e simplesmente possessivo. O conselho que eu dou a vocês é que mentalizem da seguinte maneira: adjetivo, pronomes adjetivos e pronomes possessivos, tá certo? Esse é o caminho para a gente aprender. Lembre-se que o pronome adjetivo, ele vai acompanhar um substantivo, ele vem antes de um substantivo. Esses pronomes, eles se referem ao pronome subject, ou seja, ao sujeito da oração que nós já estudamos. Ao I, a gente utiliza para o I, a gente costuma utilizar my e my. Para o he, a gente utiliza his, his. Para she, her, hers. Para o it, né, que é para ele ou ela uma coisa neutra, nós utilizamos its, its. Para o we, que significa nós utilizamos our, ours. Para you, que é você ou vocês, nós utilizamos your e yours. E para o they, que significa eles ou elas, nós utilizamos their ou theirs. Mas aí vocês observem que o pronome adjetivo e o pronome possessivo, ele é quase igual. A diferença é mínima. O que muda é o my, que se transforma em mine. E os demais pronomes só se modifica aquele que não termina em S. Os que não terminam em S, simplesmente eles recebem um S, tá certo? Então, quando a gente tem esse S no pronome her, no pronome our, your e their, significa que ele é possessivo. Mas afinal, quando é que eu vou utilizar isso? É isso que a gente vai ver aqui. Então, vejam só. Esses pronomes, eles dão ideia de posse. Indica que ao é meu, ao é seu, ao é dele, ao é dela, deles, delas, nosso e assim por diante. Então, aqui a pergunta é: whose is this house? Para a gente fazer perguntas em inglês, para perguntar de quem é alguma coisa, nós costumamos usar esse pronome interrogativo aqui, whose. De quem, tá certo? Whose, não é who, é whose. Whose is this house? De quem é esta casa? Esta casa. Aí eu quero que você responda com I, usando a primeira pessoa, o eu. Aí, my house is this. Minha casa é esta. This is my house. This house is mine. Tudo isso tem o mesmo sentido. Esta casa é minha, esta é minha casa é esta. O que mudou aqui foi a posição dos termos. Mas o que é que eu tenho? Aqui, quando eu tenho house e antes dele eu tenho o pronome substantivo, esse aqui é um adjetivo. Eu tenho que usar my. A mesma coisa acontece aqui. Já aqui não. O substantivo house está aqui e o pronome está distante dele, não está antes dele. Então, aqui eu uso o pronome possessivo mine. Geralmente, ele vem depois de um verbo. Pode vir depois de um substantivo. Ele só não vem antes de um substantivo. Antes de um substantivo, a gente usa os pronomes adjetivos. Então, aqui vocês têm mais uma perguntinha. Whose is this house? De quem é esta casa? This. Eu quero que vocês digam que é de Jane, ou seja, de she. Então, dela, her, né? Her house is this. A casa dela é esta. This is her house. This house is her. Esta casa é dela. Ó, por que eu uso esse hers? Porque aqui, ó, não está junto do substantivo, não está antes do substantivo, certo? Aqui nós temos, ó, whose is this car? De quem é este carro? Você vai dizer que é de Peter.
Pity equivale a ri. Para rir eu uso his. Como o his não muda para nenhum dos casos, aí ele permanece do mesmo jeito. Mas a gente sabe que aqui, ó, his car, ele é adjetivo. E aqui, ó, this car is his, este carro é dele, ele aqui passou a ser um pronome possessivo. Aqui nós temos mais uma pergunta. Whose is this book? De quem é este livro? Eu quero que você diga que esse livro pertence a você, né? Para um você aí. Então, você vai usar you. Então, you, o pronome para you é your. Vocês estão vendo, ó? Your book. This is your book. Já aqui a gente tem. This book is yours. Por que yours? Porque está distante do substantivo livro, tá certo? Não está junto. Está aqui depois do verbo. Aqui nós temos uma outra pergunta que eu fiz com that, justamente para que vocês relembrem que that é para aquilo que está distante. Aquela, aquele, aquilo. Whose is that school? De quem é aquela escola? Você vai usar o I. O I significa nós. Então, você vai dizer que a escola é nossa. Our school is that. That is our school. That school is ours. Olha aqui, ó. Aquela escola é nossa. O ours não está antes do school. Então, tem que ter esse S, tá certo? É pronome possessivo. Então, aqui mais uma questão para vocês, ó. Whose is that television? De quem é aquela televisão? É deles, eles, deles, their. Então, mais uma vez eu tenho their television is that. A televisão deles é aquela. That is their television. Aquela é a televisão deles. That television is theirs. Aquela televisão é deles. Estão vendo que aqui tem o S, por quê? Porque não está pertinho, né? Antes da palavra television. Tem que estar antes, para ser sem o S. Então, aqui eu fiz essas questões para que vocês sigam o modelo, tá certo? Eu já respondi essa primeira questão. A essa primeira questão tem a letra A, B e C. Vocês vão fazer das duas formas, usando o pronome possessivo, ó, antes do, aliás, adjetivo antes do substantivo, ó, adjetivo antes do substantivo, e vocês vão fazer o pronome possessivo, ó, aqui, ó, depois do verbo. Primeiro vocês façam usando essa linha de baixo, que são os pronomes possessivos, e depois vocês façam usando esses de cima aqui, que são os pronomes, aliás, primeiro vocês fazem usando os pronomes adjetivos, que são esses aqui de baixo, e depois vocês fazem usando os pronomes possessivos, que são esses aqui. Aí vejam aqui, ó, mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó, de quem é esta xícara? Você vai fazer dizendo com esses adjetivos aqui e depois com esses possessivos aqui. Daqui você tira a resposta. De quem é esta xícara? This cup is, né? This is my cup. This is your cup. Você vai seguir os modelos que vocês têm aí. Whose is this book? Tá faltando a palavrinha book aqui. Então, a mesma coisa vocês vão fazer nessa questão. Aqui também vão usar ours, que é nosso, e theirs, que é deles ou delas. Vejam que o menino aqui está mostrando que o livro é deles. Essa questão aqui, a questão 2, vocês vão escolher qual desses pronomes vocês vão utilizar. Lembre-se que aqui vocês vão colocar o pronome, ó, depois do substantivo. Então, depois do substantivo eu já respondi, ó, tem o S. Aqui você vai colocar depois do verbo, vai ser my ou vai ser mine. Aqui também depois do verbo. Aqui você vai colocar antes do substantivo house. Então, vai ser her house ou hers house. A mesma coisa nessa questão aqui, ó. Vocês vão colocar antes de fone, que é telefone. Então, você vai usar o your ou yours. Já aqui, você vai colocar depois do verbo is, depois, there ou theirs. Aqui você vai colocar antes do substantivo food, que é comida. Então, você vai reescrever essas frases. Eu já fiz a letra A.
O número 3, vocês vão escolher quais são os pronomes que combinam aqui. Lembre-se que para vocês responderem, vocês precisam se ligar nessas pessoas que estão aqui, ó. I, qual o pronome que combina com I? Qual o pronome que combina com they? Qual o pronome que combina com Julie? Qual o pronome que combina com we, com he? Certo? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui vocês vão usar os pronomes possessivos, ó, depois do verbo. Olha o verbo aqui, ó. Depois do verbo vem um desses pronomes aqui, que você vai ver com que pessoa, com quais pessoas eles combinam. Então, por hoje é só. Eu vejo vocês na próxima semana, né? Na próxima semana nós vamos fazer o nosso teste de inglês. Então, see you next class.